Bom, o assunto de hoje é onde buscar inspiração ou, né, como buscar inspiração. Isso, se a gente for considerar qualquer pessoa, especialmente quem está ligado à escrita, à TV, qualquer tipo de mídia, precisa de inspiração, né? E muitos terapeutas recomendam, né, que para você ter uma boa história, você precisa de inspiração. Mas como conseguir? Bom, o primeiro ponto, e a gente tem que comentar isso, porque a gente trabalha muito, apesar da gente trabalhar muito com livro, nós também trabalhamos em outras mídias, é que existem ideias que funcionam melhor ou pior dependendo da mídia, né? Então, você vai ver histórias em que acontecem melhor nos livros, acontecem melhor nos filmes, acontecem melhor nas séries, né? Ou uma letra de música que de repente, num gênero, ela termina sendo mais famosa do que num outro, né? Então, se ela é um rock famoso, mas a mesma música foi gravada em um outro estilo e não ficou tão boa, né? Mas agora, como conseguir inspiração é um assunto complicado, né? Muitos especialistas falam, olha, às vezes tome um banho, e é muito engraçado, porque você fala assim, mas toma banho, que estranho. Por quê? Porque você termina... A primeira coisa, como, assim, muitas vezes para você ter inspiração, você não tem que estar pensando naquilo, né? Então, fazendo outra coisa, né? E, cara, toma banho, você está não só fazendo isso, mas como relaxando o seu corpo, né? Relaxando a sua mente. Então, de repente, né, tomar banho, assistir, ir em algum lugar que você não está acostumado, num parque, não ficar dando uma olhada, ou mesmo num transporte público, né? Caminhar é muito bom, porque liberem, os médicos falam que libera endorfina, e isso termina sendo bom para o seu processo de inspiração, né? Muitas vezes, e a gente já comentou isso em outros vídeos, você está de repente na rua, andando no metrô ou no ônibus, né? Cara, foca numa pessoa, olha aquela pessoa, pensa no que aquela pessoa pode ser. Não tem nada a ver, você está criando na hora, entendeu? Cria uma história para aquela pessoa que você está vendo ali. De repente vai criar, você vai ficar inspirado com aquilo, entendeu? Outros pontos, né? Assistir TV, né? Porque às vezes uma parte de uma história termina inspirando você, né? Ou buscar histórias na internet, né? Eu gosto muito de mitologia. Então, às vezes, uma figura num mito termina, ou a história de um mito termina sendo, nossa, isso daí uma história muito comum. E é muito comum de você ver histórias no cinema, na TV, nos livros, que são baseadas em conceitos mitológicos. Um personagem baseado no conceito mitológico, outro personagem baseado no mitológico. Funciona, então você tem que ver o que funciona para você, né? Você tem que trabalhar os meios sensoriais para acessar os campos cerebrais que ligam a sua inspiração, né? Como eu falei, caminhar, rabiscar no papel, de repente escrever sem... O pessoal fala, escreve, mas escreve sem ter nada, sem pensar, não a sua história. Olha, para mim não funciona. Mas eu não posso falar, não faça, porque para mim não funciona. Não, para mim não funciona, eu não faço. Se funciona para você, poxa, perfeito, faça. Ou se você não sabe, procure, né? Veja, né? Aquela coisa, escreva sem objetivo, entendeu? Para mim não funciona, mas para você pode funcionar. Então, um exemplo disso, Charles Dickens, o escritor, ele caminhava, né? E nas caminhadas dele terminaram sensibilizando ele a questões sociais, e foi assim que ele criou suas obras, né? O Hans Christian Andersen, por exemplo, ele baseou nele mesmo a história do Patinho Feio. Então, de repente, ele tinha ele teve uma infância um pouco difícil, né? E ele terminou
conseguindo se desenvolver por causa disso, e ele criou a história, né, do Patinho Feio, que virou um cisne lindo em cima disso. Quer dizer, por exemplo, o personagem, né, do Shrek foi baseado num lutador, o Maurice Tilek. Então é aquela coisa assim. E você vê muito isso, você pode procurar na internet, a figura da Pequena Sereia no desenho da Disney foi baseada na atriz tal, não sei quem foi baseado. Então é aquela coisa, você tem que ver o que te chama atenção, né? O Popeye, por exemplo, foi baseado num personagem, Frank Rock Figure, que era um cara idêntico ao Popeye, tinha aquela cara meio estranha, você fala, eu achei que aquilo fosse só um desenho animado, era um cara real, né? E como eu mesmo comento, assim, me recordo que um dia eu tive ideia, nunca desenvolvi, na verdade, né? Nunca desenvolvi, de uma história de terror, né, baseada em 5 minutos, né? Numa cena, na verdade, do filme Pearl Harbor, em que a menina lá, que é a enfermeira, pensa, uma enfermeira lá com uns 17, 18, 19 anos, né? Aí começa a chegar lá todos os caras que começou o ataque e o médico, nós não temos coisa para todo mundo, escolhe quem vai morrer. Imagina você, na cabeça de uma pessoa de 19 anos, 18 anos, 17 anos, falar, escolhe quem vai morrer. Então, isso poderia dar um surto psicológico na pessoa, que ela começar a ter pesadelos com os mortos aparecendo por ela. Daria uma história de terror ótima. Com o quê? Com 2 minutos do filme Pearl Harbor. Então é aquela coisa. Às vezes você pode pegar, né, assistir um filme, ler um livro, e aquela parte da história que não foi desenvolvida é o que chamou sua atenção, né? Então, assim, histórias reais. Você pode, de repente, procurar, se você for uma pessoa visual, sites como Pinterest, que tem muitas imagens, e quer dizer, às vezes uma imagem de uma casa antiga, de uma casa assombrada, de um castelo antigo, te dá ideia para alguma coisa, né? Quer dizer, você nunca vai saber se você não testar, né? Então, de repente, vai lá, dá uma olhada, né? Procure, de repente, sem você ter um objetivo. Não pense assim, eu vou procurar alguma coisa para essa minha história. Não. Dá uma olhada e fala, nossa. Eu me recordo, acho que foi com o meu livro, o meu conto que tem aqui no Predadores, né? O conto de vampiro, ele foi baseado num site de modelos góticas, né? E de repente eu vi uma modelo e estava fazendo uma coisa, eu falei, nossa, imagina uma história, né, com isso aqui. E a história nasceu de uma imagem que eu vi num site. Eu falei, nossa, né? E a história vem em cima disso, entendeu? Então, e eu não vou dizer assim, mas você é uma pessoa visual, não sei. Eu não me considero uma pessoa essencialmente visual, entendeu? Mas veio, então, de repente procure, entendeu? Faça isso, né? Procure nas redes sociais, procure na internet, né? Histórias reais, de repente, que chamem sua atenção, né? Filmes, livros, séries. Quer dizer, para e pensa, assim, de repente fala assim, nossa, né, olha, que interessante, daria uma história legal. Então, aí você pega ali e desenvolve eu me recordo, como eu falei, assim, personagens de históricos, né, ou momentos históricos, e em cima disso você cria uma história, não tem nada a ver. Então, para o seu mundo, de repente, fantasia, para sua história de policial, de repente, né? Quer dizer, tudo. Eu vejo muito e atualmente eu vejo N shorts no YouTube com policiais contando histórias, com pessoas contando histórias, histórias de fantasma, histórias disso, histórias daquilo.
tudo é fonte de inspiração, né? Tudo é fonte de inspiração. De repente você cria a sua história em cima daquela história, né? Quer dizer, você tem que, assim, chamar a atenção, e é evidente, é aquela coisa, a gente vai até comentar isso em vídeos mais pra frente, e olha que inspiração é só o começo, né? Mas você não pode, você precisa da inspiração para começar a sua história. Depois, evidente, você tem que trabalhar a sua história, isso é um outro papo, nós vamos falar disso mais tarde, né? Mas efetivamente buscar inspiração é isso, né? Muita gente fala, né? O processo de escrita. Então como é que chama o processo lá do tomatinho? Pomodoro. O processo Pomodoro. O que é o processo Pomodoro? Até a explicação é até antiga, porque é até ridículo porque é antiga, que antigamente você tinha na cozinha umas frutinhas, normalmente eram os tomates, que você puxava, era tipo um reloginho, então é um timer. Então era assim, você marcar um timer, eu vou ficar escrevendo 1 hora, entendeu? Só que às vezes, cara, se você não tá com ideia, se você não tem o que fazer, você tá lá fazendo nada, né? Então às vezes você tem que falar, eu vou procurar inspiração, né? Então não é falar, vou fazer isso é mais um processo contra a procrastinação, né? Mas, se você está sem ideia, né, faz isso. Só cuidado para não se perder e procrastinar dentro do processo de buscar inspiração. Acho que você tem que buscar inspiração, gostei dessa ideia, dá para desenvolver, vai lá, desenvolve a sua ideia, cria lá o que vai ser sua história. A história vai ser um conto, uma noveleta, um romance, vai ser esses vão ser os capítulos, cria a estrutura dela, em cima dela vai para cima. Então, acho que hoje a gente está falando de inspiração, de onde buscar, o que fazer, é muito importante, veja bem, acho que não dá para a gente falar, né, de escrever e criar sem inspiração, mas também tome cuidado para que esse processo você não fique preso nele, esperando sempre, eu preciso ter a minha inspiração divina, eu só consigo escrever e inspirar. Não. Você precisa de inspiração com ideia, beleza, você teve ideia, bola pra frente. A gente vai falar mais pra frente disso, mas não fique preso, procrastinando no processo de se inspirar, achando que você precisa estar inspirado e para sempre só para escrever. A ideia é você ter a ideia para depois transformá-la numa história. O objetivo de você escrever é ter um projeto de livro no final. Então, cuidado para não se perder no processo de inspiração, mas busque o processo de inspiração para escrever. Vá atrás e crie a sua história usando 1, 2 ou 3 dessas ideias que nós estamos dando aqui, né? Que essa a nossa ideia com esses vídeos, é trabalhar diversos pontos do processo criativo, e acho que a questão de inspiração é um processo muito importante desse. E a inspiração é um ponto muito importante desse processo, né? Então, não vamos rebaixá-la, dizer que não é importante. Não, é importante. Então, cuide, busque inspiração, né? E com ela desenvolva sua história, mas sim, continue e desenvolva sua história. Não fique procrastinando sempre no processo de inspiração. Eu acho que por hoje é só. A gente podia comentar mais, a gente podia ficar horas e horas comentando sobre processos criativos, né, de inspiração, mas acho que não é esse o objetivo. Nosso objetivo sempre é dar pequenos toques para você, depois de ir mais fundo e procurar o que for melhor para você. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, ajuda a gente muito. Comenta se você já teve algum processo muito legal. Eu sonhei. A gente fala de sonho, mas muita gente não lembra, né, do sonho. Então não dá para você falar do sonho como processo de inspiração, mas comenta aqui embaixo se você teve algum processo engraçado, interessante, curioso de inspiração. Repassa isso para o seu amigo escritor, porque acho que essa é a nossa ideia, né? Tá sempre ajudando o
o escritor ir criando para que seja mais fácil ele ou você, né, ou nós escritores, criar nossos livros, né? Nos siga aqui no YouTube, no Face, no Instagram, no LinkedIn, está sempre postando coisas novas, seja sobre mercado, sobre resenha de um livro, falando de alguma série interessante, né? Ou falando sobre esses diversos processos, como a gente comentou, da inspiração ao desenvolvimento de cena, a gêneros literários, a monstros para sua... Né? Você está falando sempre de tudo. Né? Vamos deixar eles no primeiro comentário fixado. Se você gosta de steampunk, de fantasia, de terror, de policial com tecnologia, nós temos tudo isso. Né? A gente vai deixar os links da Amazon, mas se você quiser a versão física nós temos, é só entrar em contato conosco, que a gente vê como faz para mandar para você e a gente fazer todo esse processo. É isso, espero que você tenha gostado. Até a próxima.